Fala, galera do Me Salva, tudo bem? Eu sou a Tami, sou professora de redação e estou aqui para dar o pré-prova de redação, isso aí, gente. Então, amanhã estamos indo para o segundo dia do vestibular da URGS, o dia mais esperado, o dia que pesa mais, peso 3 para todos os cursos. Então, vamos recapitular algumas coisinhas de redação, sanar algumas dúvidas que talvez ainda existam e ficar mais tranquilos com aquela consciência tranquila de que vocês estudaram o suficiente e amanhã vocês vão arrasar na prova de redação. Eu estou confiando em vocês, eu tenho certeza que vocês vão, assim, arrasar, vão ser ótimos, vão escrever um texto maravilhoso, vão escrever aquelas 50 linhas e vão pedir mais. Então, gente, vamos falar então um pouco sobre redação. Atenção que nós estamos fazendo todos os dias o pré-prova, então, da URGS. Nós já temos algumas aulas lançadas aí. Acessem a playlist URGS, ok? Então, procurem aí no nosso canal e se inscrevam e deem um like, beleza? Então, vamos para a aula, gente? Certo, galerinha. Então, vamos falar sobre redação URGS. Bom, redação, né? Sempre vem algumas coisas básicas, assim, que vocês já estão meio carecas de estudar. Mas vamos lembrar qual é o objetivo da redação da URGS? Bom, o objetivo da redação da URGS é o de verificar a competência comunicativa do candidato manifestada através de uma redação de caráter dissertativo, certo? Então, vejamos. Objetivo: verificar a competência comunicativa. Então, como vocês compreendem esse tema que vai ser lançado para vocês e como vocês vão transformar todas as ideias assim que surgirem na cabeça de vocês em palavras, em períodos, em parágrafos bem articulados, certo? E também atenção a uma redação de caráter dissertativo. Então, o que isso significa? Significa que há uma estrutura a ser seguida. E tudo isso está ligado a quê? Essa redação da URGS está ligada à contextualização do assunto, está ligada à linguagem que vai ser utilizada, está ligada à definição do ponto de vista, está ligada à estrutura, porque não há um texto que não tenha uma estrutura, sempre vai ter algum parâmetro, assim, que a gente vai ter uma ideia, e principalmente quando a gente fala de tipo textual, o qual dissertação entra, sempre há uma estrutura bem fixa que a gente sabe como ela começa e como ela termina, né? A gente não sabe o conteúdo, mas a gente tem uma ideia, a gente tem essa forma, esse formato dela em mente, certo? E também a abordagem do tema. Então, sobre a redação da URGS, a gente tem que pensar na contextualização do assunto, como vocês vão abarcar o que está dizendo lá no texto, desde o texto base até a ideia, né, que vai brilhar assim na mente de vocês. A linguagem, gente, linguagem de redação, qual é? É aquela formal, é aquela que vai trazer as marcas, né, vai trazer os elementos da norma culta do português brasileiro. E não vai ser aquela que vai trazer as marcas da oralidade. Ou seja, eu aqui falando meus né, eu falando meus em, ou esses vácuos, assim, esses pequenos silêncios, eu não vou marcar isso na escrita da redação. Por quê? Porque eu tenho que utilizar uma linguagem culta, o padrão do português. Então, abreviações, internetês, não entra, certo, gente? Linguagem formal. Definição do ponto de vista. Então, o que significa essa definição do ponto de vista? Bom, como é uma redação, gente, a gente sempre vai ter que defender um lado. Não tem como ficar em cima do muro. E, para não ficar em cima do muro, eu vou ter que me posicionar. E essa minha posição vai estar ligada ao meu ponto de vista, certo? Então, tem que mostrar quem são vocês nessa redação. Estruturação. Quando falamos aqui em estruturação, vamos levantar aqui para dar uma olhadinha melhor, nós estamos falando que todo texto dissertativo, argumentativo, tem uma estrutura, que a gente já vai ver a seguir, certo? E a abordagem do tema, essa última, a abordagem do tema significa como vocês vão fazer essa conexão da contextualização do assunto com o
tema, certo? Então, é como vocês vão pegar aquilo que está sendo entregue para vocês, mastigar e devolver, né? Como é que vocês vão se colocar no texto, como é que vocês vão falar com os avaliadores de vocês, beleza? Então, gente, dando continuidade, vamos entender um pouquinho melhor o que é esse texto dissertativo argumentativo. Então, esse texto dissertativo argumentativo é um texto que expõe, analisa e discute ideias com a finalidade de justificar um ponto de vista. Olha só como apareceu de novo, porque é muito importante, certo? Então, todo texto dissertativo argumentativo vai servir para expor, analisar e discutir as ideias, aquela ideia do tema que foi apresentado, certo? E assim, gente, o que acontece? A gente tem, então, que assumir uma posição, certo? Não tem como escrever um texto dissertativo argumentativo sem decidir um lado, certo? Ou seja, não tem como ficar em cima do muro, tá bom? Não tem como ficar em cima do muro num texto dissertativo argumentativo, a gente tem que escolher um lado. Não dá para ficar, mas eu não sei o que fazer, né? Dando essas voltas na escrita não funcionam, a gente tem que se posicionar. E isso é fundamental para a escrita do texto dissertativo argumentativo, beleza? A gente também tem que... Vamos fazer aqui a flechinha bonitinha. A gente tem que demonstrar. Demonstrar o quê, professora? Demonstrar a opinião. Viram como as coisas estão interligadas? Eu tenho que assumir uma posição e eu tenho que demonstrar a minha opinião. Ou seja, não tem como eu fugir disso. Não é o ciclano, não é a terceira pessoa que vai fazer esse meu texto. Eu tenho que fazer. Eu não posso ficar só assim, então... uma vez lá, né, fugindo. Eu não posso fugir. Eu estou ali. Dissertação é discussão, gente. Lembrem disso, tá? Dissertação, discussão. E a gente não tem como chamar outras pessoas para discutirem por nós. As pessoas até podem discutir, certo? Mas elas não vão dizer a mesma coisa, com o mesmo sentido, com a mesma força que a gente quer dizer. Então, a gente precisa ter isso em mente. Quando a gente está na frente de uma redação, de um texto dissertativo, a gente tem que estar pronto para discutir, para brigar, para defender a nossa opinião, certo? E também, como é que a gente faz isso? A gente tem que convencer o leitor. Então, a gente tem que convencer o leitor para ele acreditar no nosso posicionamento. Ele pode não concordar com a gente, ele não precisa concordar, mas ele tem que, pelo menos, aceitar o nosso ponto de vista, certo? Então, para isso, a gente tem que expor, a gente tem que fazer uma análise crítica, viu? Tudo isso que está sendo dito aqui sobre o texto dissertativo argumentativo, para a gente poder convencer o nosso leitor. Lembrando, quem é o leitor da redação? São os avaliadores, certo? Então, vai passar por pelo menos 2 pessoas a redação de vocês, e essas pessoas têm que ficarem convencidas com o que vocês estão falando. Então, senso comum, falar que, muitas pessoas que fazem isso, não funciona, gente. Vamos sair do senso comum, vamos mostrar a nossa cara nesse texto, beleza? Além disso, eu tenho que assumir a posição, demonstrar a opinião, convencer o leitor, tudo pensando no meu ponto de vista, gente. Isso é primordial, certo? Por isso que eu estou repetindo tantas vezes. E por quê? Porque isso vai mostrar a autoria. E por que a autoria ela é importante? Bom, a autoria ela é importante porque ela mostra que há alguém ali, que há um eu, que há um sujeito, que há alguém do outro lado, né? Que é alguém que pensou, escreveu, refletiu, fez uma crítica sobre aquele assunto, sobre aquele tema, certo? E a autoria é um fator avaliativo, tá? Então, é muito importante que vocês tenham atenção em relação a isso, beleza? Seguindo, então, gente, o texto dissertativo argumentativo, como a gente viu antes, ele tem uma estrutura, certo? E a estrutura da redação é aquela famigerada, aquele famigerado corpo, assim, com 3 partes, certo? Então, quais partes são essas? A introdução, o desenvolvimento e a conclusão.
Então, toda redação dissertativa, argumentativa, tem que ter essas 3 partes. Porque se não tem essas 3 partes, não vai ser uma redação, beleza? Vai ser alguma outra coisa. Pode ser um noticiário, pode ser um artigo, qualquer outra coisa, não vai ser uma redação. Então, pelo menos a introdução, desenvolvimento e conclusão tem que ter certamente nessa redação, ok? E, bom, então, o que isso significa? Significa que vai ter pelo menos 3 parágrafos. Pelo menos 3 parágrafos esse texto de vocês vai ter, ok? Então, gente, o que é importante saber aqui? Um parágrafo, ele é constituído por pelo menos 2 períodos, tá? Então, não façam um parágrafo com uma frase só, um período só, tá? Porque um parágrafo ele é constituído por pelo menos, então, no mínimo, 2 períodos, ok? Então, para se constituir um parágrafo, não tem como fazer uma introdução com apenas uma frase, não tem como fazer um desenvolvimento com uma frase e uma conclusão com uma. Não funciona, gente, sem falar que vocês não alcançariam as linhas mínimas também, certo? Então, pelo menos 3 parágrafos vocês podem fazer nessa redação. Máximo. Bom, gente, não tem o máximo, mas o que acontece geralmente é que temos 4 a 5 parágrafos, às vezes. E esses 4 parágrafos, o que acontece? São 2 de desenvolvimento, 1 de introdução e 1 de conclusão. Importante frisar que a conclusão e a introdução devem ter apenas um parágrafo, certo? Então, um parágrafo cada, tá? Então, gente, não faça uma introdução com 2 parágrafos, porque senão não vai ser mais a estrutura do tipo dissertativo, tá? Então, o desenvolvimento é o que pode ter vários parágrafos, vocês podem fazer vários parágrafos para desenvolvimento, tendo 2 períodos, no mínimo, não tem problema nenhum. Só cuidem para ser um texto coeso, para continuar sendo um texto coeso, ok? Então, gente, o que acontece na introdução? Vocês lembram o que acontece na introdução? O que tem lá nessa introdução? Bom, nessa introdução, qualquer uma que vocês forem fazer, né? Você sempre tem que apresentar, introduzir, né? Já vem do verbo aí. Tem que fazer essa apresentação sobre o que vocês vão falar. Então, a introdução vai ser a definição do tema. Eu vou abreviar, tá, gente? Então, definição do tema mais a definição da tese, certo? Então, vai ser definição do tema e definição da tese. A tese é aquele objeto sobre o que vocês vão discutir. Então, qual vai ser o problema? Pensem sempre em problemas, né? Quando a gente, não é só na matemática que a gente tem problemas para resolver e encontrar o resultado. No português, na redação, a gente também tem. A gente precisa de um problema para poder escrever. Pensem nos primeiros escritos de vocês, assim, na vida. Vocês tiveram diários? Vocês escreviam coisas nesses diários, assim, só as coisas felizes? Ou vocês escreviam mais quando alguma coisa incomodava, quando vocês ficavam insatisfeitos com alguma coisa? Bom, no meu percurso, assim, eu sempre escrevia muito mais quando eu tinha algum problema. Porque eu conseguia colocar e discutir e jogar tudo pra fora. Então, pensem assim quando vocês estiverem na frente da redação. Há um problema ali, não está tudo simplificado. Vocês têm que resolver esse problema que está sendo apresentado. Vocês têm que resolver essa caixinha que está aí para ser aberta de como desenvolver a minha redação num tema que eu nunca ouvi falar ou que parece que eu não sei o que dizer. Bom, gente, a gente sempre tem alguma coisa para dizer, a gente sempre teve algum contato com alguma coisa, ou pelo menos a gente pode imaginar. Então, aproximem esse tema de vocês e pensem nele como um problema que vocês têm que resolver. Vocês não vão poder sair daí sem resolver, certo? Então, encarem isso como um desafio mesmo. E pensem qual vai ser a tese, qual é o problema que pode ser discutido recebendo esse tema, certo? E se vocês fizerem uma introdução, então, com pelo menos 2 períodos, um período pode ser para a definição do tema e outro pode ser para a definição da tese. Ou seja, apresenta o tema, né? Começa a introduzir realmente e depois já joga aquele problema, né? Já indica sobre o que tu vai discutir ao longo da tua redação, beleza?
E o desenvolvimento? Bom, o desenvolvimento, galerinha, no desenvolvimento a gente vai ter a articulação, tá? Eu tô abreviando. Articulação do tema. Então, aqui já foi apresentado o tema, aqui eu vou ter que articular, aqui eu vou ter que começar a desenvolver, né? Trazendo os argumentos, trazendo exemplos. E também vou fazer a minha articulação e discussão da tese, ok? Então, a tese foi definida lá na introdução. Agora, eu vou ter que desenrolar esse meu problema. Eu vou ter que mostrar, assim, o lado A, o lado B e as problemáticas e dar exemplos. Vou ter que desenvolver isso, certo? E por isso, algumas pessoas fazem 3 parágrafos para o desenvolvimento, porque quer desenvolver mais. E o bom é que a URGS nos possibilita isso, né? A gente tem 50 linhas, 50, gente, para desenvolver essa redação. 30 no mínimo, 50 no máximo. Então, há espaço, certo? E na nossa conclusão, então, na conclusão, vou botar aqui, na conclusão, a gente tem que fazer o fechamento, certo? Então, a gente faz o fechamento da tese e da argumentação. A gente não precisa ficar fazendo, assim, um final feliz de contos de fadas ou alguma coisa assim. Leiam a redação de vocês, se vocês estiverem assim, eu não sei o que concluir. Leiam de novo o que vocês já escreveram. Vejam o que colocaram lá na introdução e retomem isso para fazer um fechamento da tese, beleza? O fechamento do que apareceu lá na introdução. E também um fechamento da argumentação. Então, tudo está muito interligado, gente. Então, o que aparece aqui na introdução vai ter que ser mencionado aqui no desenvolvimento e vai ter que ser concluído aqui na conclusão. Então, não dá para falar as coisas sem fechar, certo? Sempre esses pontos vão ter que estar se ligando, porque senão não vai ser uma dissertação e não vai ter coesão nem coerência, beleza? Então, fundamental que a redação tenha esses 3 pontos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tenha, pelo menos em cada parágrafo, 2 períodos e tenha uma introdução apresentando um tema, definindo uma tese, um desenvolvimento articulando esse tema e um desenvolvimento também fazendo uma discussão com a tese. E a conclusão fazendo o fechamento dessa tese e da argumentação, ok? E já adianto, não precisa fazer uma proposta de intervenção. Quer fazer? Faz, não tem problema nenhum. Você não vai perder nota por causa disso. É opcional. O que a gente já vai ver também a seguir, né? São várias coisas. Eu estou aqui meio emocionada falando com vocês. Eu também sou emocionada e ansiosa para ver a prova de redação amanhã. E, bom, né, gente? Vamos juntos, né? Estou torcendo muito por vocês. Acredito muito no potencial de todos. Então, galerinha, seguindo, a gente tem algumas dicas, assim, que a gente pode pensar quando a gente fala das etapas, né, da estrutura, assim, da dissertação. Então, a primeira, a introdução, a gente tem algumas dicas. Eu tenho algumas dicas para dar para vocês. Então, a primeira, vocês podem fazer uma introdução por definição do tema, apenas por definição do tema. O que significa? Significa que vocês não precisam apresentar citação nesse momento, porque, como vocês já viram aqui embaixo, há tipos de introdução. Um tipo de introdução que eu trago para vocês é essa definição do tema, que é a definição do tema plus, né, o mais, definição da tese. Então, vocês, nessa primeira, escolhendo esse tipo, né, vocês podem orientar o pensamento de vocês para fechar nesse ponto. E não ficar trazendo citações, ficar trazendo outras coisas, porque senão também pode confundir. Então, escolheu a definição do tema e da tese, foca aí, faz isso, beleza? Mas aí, não, tá muito difícil, eu não sei o que fazer. Bom, contexto histórico. Vocês podem trazer elementos da história para essa discussão de vocês, que vai ser feita nessas 50 linhas, certo? Então, vocês podem começar a fazer relações de tempo, trazer
algum noticiário, algum evento histórico, então, para essa dissertação de vocês. Vocês também podem trazer dados estatísticos de cara, já também. Vai funcionar mais ou menos como o contexto histórico, vocês vão trazer isso para ajudar a discussão, na discussão e na abertura desse texto. E também pode ser por áreas do conhecimento. O que significa essas áreas do conhecimento? Por exemplo, cinema, música. Vocês podem trazer elementos também da geografia, sociologia. Então, as matérias assim que a gente tem no colégio, vocês podem trazer. Opa, que deu um probleminha aqui. Então, vocês podem trazer diversos elementos, certo? Para essa discussão que vai ser feita ao longo dessas 50 linhas. O importante, gente, é não parar, certo? Então, aqui voltamos, nosso probleminha técnico, certo? Vamos aqui, está um pouco falhando, mas eu acredito que vai dar tudo certo e vocês vão poder acompanhar essa aula do início ao fim, certo? Então, áreas do conhecimento, matérias do colégio, certo? E também cinema, música, séries, isso tudo entra aí. Citação, vocês podem trazer também citações, aquelas que vocês conhecem, gostam, enfim, para fazer uma abertura no texto de vocês, beleza? Então, o desenvolvimento. Bom, no desenvolvimento, vocês também têm tipos que vocês podem escolher. Tem o tipo argumento por citação, tem o tipo argumento por articulação das áreas do conhecimento, tem o tipo argumento por demonstração e análise, tem o tipo argumento por resposta às ideias contrárias, tem o tipo argumento por discussão de dados estatísticos. Faço uma ressalva aqui que, por exemplo, se vocês estão trazendo na introdução dados estatísticos, provavelmente, né, para não perder a coesão, vocês vão ter que falar aqui no desenvolvimento sobre esses dados estatísticos também. Por isso que aparece repetido, então, o que está aqui na introdução e aqui o que está no desenvolvimento, certo? Então, falei aqui das áreas do conhecimento, dei uma abertura no meu texto das áreas do conhecimento aqui na minha introdução. Bom, no meu desenvolvimento também vou ter que falar sobre as áreas do conhecimento. E eu vou ter que trazer argumentos para solidificar isso, para dar concretude, para deixar sério, para ninguém duvidar, né? Lembrem que vocês têm que convencer o leitor de vocês, né, em relação ao ponto de vista que vocês estão discutindo, estão trazendo. Também temos a conclusão. Bom, na conclusão, nós temos uma síntese dos argumentos e uma intervenção ao problema. A intervenção ao problema assemelha-se à proposta de intervenção, então é opcional, certo? Então, intervenção no problema opcional se vocês fizerem no molde Enem, ok? Então, proposta de intervenção. Vamos escrever aqui, para não esquecer. Então, proposta de intervenção. E o mais comum que aconteça é a síntese dos argumentos, que é fazer aquela leitura, né, ver se não ficou nada em aberto ao longo do texto e concluir, né, fazer esse fechamento ali na conclusão, no último parágrafo do texto. Beleza, gente? Então, seguindo, temos a argumentação. O que eu quero falar sobre a argumentação aqui com vocês? Bom, eu quero falar que a gente tem outros tipos, né? Outros tipos textuais. Então, vou anotar aqui para vocês, caso vocês tenham curiosidade e nunca tenham ouvido falar nisso. A gente tem os tipos textuais, certo? Esses tipos textuais são textos que apresentam uma estrutura, apresentam características que se seguem sempre. E esse molde, ele não sai da moda, por exemplo. Então, a gente tem o tipo dissertativo argumentativo, que é esse da redação que a gente está falando, mas nós também temos o tipo narrativo, que é o da narração, e nós também temos o tipo descritivo, que é o da descrição, certo? Por que eu estou trazendo isso, já que na URGS pede o tipo dissertativo argumentativo? Porque não há problema nenhum em trazer narração e descrição para o texto com finalidade argumentativa. Sério, gente, não tem problema nenhum. O que acontece?
nesses casos em que vocês estão trazendo aqui a narração, a descrição e vão, né, parar ali na dissertação, isso significa que ambos têm que aparecer no desenvolvimento. Por que tem que aparecer no desenvolvimento? Bom, porque estamos falando aqui de argumentação e a argumentação aparece no desenvolvimento e são estratégias argumentativas esses tipos textuais. Por quê? Porque você não vai ficar 2 parágrafos, por exemplo, fazendo só uma narração. Você não vai ficar 2 parágrafos fazendo uma descrição, ok? Não vai fazer. Por quê? Porque o tipo do texto que tem que predominar é o dissertativo. Se você foge desse tipo dissertativo, você vai perder pontos no respeito à tipologia, certo? Então, quer usar narração, quer usar descrição, tem que ser com finalidade argumentativa, senão não rola, tá? Mas um conselho para vocês. Usando a narração e usando a descrição, vocês vão facilitar e vocês vão ver como vai fluir melhor esse processo de escrita que vocês têm que traçar um caminho para chegar no leitor de vocês, para esse texto poder interagir bem, né? Para o que está na cabeça de vocês, fique claro para quem for ler. Então, a narração ajuda muito nisso, porque a gente consegue dar exemplos, a gente consegue falar de uma forma também mais próxima da gente, né? A gente faz narração desde o início da vida, então é o tipo textual mais vivido assim por nós, né? Mais natural. E a descrição também, a gente descreve muitas coisas que a gente vive. Então, trazendo esses 2 tipos textuais com finalidade argumentativa, olha, vocês arrasam. Só lembrem-se, não pode ultrapassar um período, tá? Não pode ultrapassar porque o que tem que predominar é o texto dissertativo, o tipo textual dissertativo. Beleza? Além disso, galerinha, a gente tem os recursos coesivos que nos ajudam muito quando a gente está querendo argumentar. Por quê? Porque a gente não pode ficar... na nossa discussão, não vai ser aquela discussão ao vivo e a cores, né? Não vai ser na frente de alguém, na frente do avaliador. Então, vocês vão ter que usar palavras para exprimir o que vocês estão sentindo, né? A pessoa não vai ver vocês revirando os olhos, a pessoa não vai ver vocês suspirando, então tem que escrever da forma mais clara possível. E como se faz isso? Utilizando os recursos coesivos. Os recursos coesivos são ótimos para indicar o que nós estamos querendo falar. Então, eles são responsáveis pela coesão do texto, pelo sentido. E alguns exemplos que eu trago para vocês são esses aqui, tá? Que vocês podem até depois pausar o vídeo para conseguir enxergar melhor, ok? Então, adição e continuação. Bons recursos coesivos para usar num texto assim que vocês, na parte do trecho que vocês estão querendo falar mais coisas, acrescentar mais informações. Usa o além disso, usa o ainda mais, usa o não apenas como também. Quando vocês querem dar uma ideia de causa e consequência, usem um por isso, por consequente, já que, de fato, não se prendam somente ao porquê, ao pois, usem outros. Assim como na adição, né, gente, que eu falei agora, esses recursos coesivos, vocês não precisam ficar falando sempre o e. A gente tem outros e é muito mais rico o texto quando ele mostra esses recursos coesivos, certo? Concessão. Embora, apesar de, ainda que. Então, são bons recursos coesivos para serem utilizados nessa situação de concessão. Conclusão. Assim, dessa forma, desse modo, enfim, por fim, logo, etc. Não precisam terminar sempre com aquele portanto. Então, utilizem outros, expandam esse vocabulário, esse leque de recursos linguísticos que vocês têm, certo? Esclarecimento. Isto é, por exemplo, ou seja, etc. Finalidade, a fim de, com o fim de, para que, com o propósito de, etc. Então, vocês podem utilizar esses recursos coesivos para mostrar como vocês dominam o português culto. E chamando a atenção também que a URGS é uma
é uma prova, né? A prova de redação da URGS é uma prova que cobra bastante a gramática, certo? Então, vai ter uma parte para avaliar apenas isso e é muito bom que vocês mostrem o quanto vocês dominam a língua, certo? Então, expandam esse repertório de recursos coesivos que vocês têm, tá? Utilizando outros, utilizando diferentes. Tentem não ficar repetindo sempre o e, ficar sempre repetindo o porquê. Tentem mudar, certo? Então, gente, seguindo, vamos pensar, então, eu recebi a prova e agora, o que que eu faço? Então, essa parte aqui, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre quais etapas eu devo seguir quando abrir a prova. Então, primeiro, eu quero falar para vocês também que vocês podem assistir, né, para dar um up a mais, assim, nos estudos de vocês agora, que esse estudo tem que ser para descansar, né, a caminho do descanso também, assistir a aula da professora Vika, que é sobre a redação da URGS. Ela deu essa aula há poucas semanas e ela fala bastante sobre a redação da URGS também. E é ótimo para vocês tirarem algumas outras dúvidas, certo? Então, gente, quais etapas eu devo seguir quando abrir a prova? Dica, gente. Dica número 1. Façam a leitura da proposta, tá? Façam a leitura da proposta. Por quê? Porque muitas vezes a gente só lendo o tema da redação, a gente fica assim meio perdidos no o que eu vou fazer, o que eu vou escrever. Então, fazendo essa leitura da proposta, você vai poder entender qual o lado, qual é a direção que quem elaborou essa prova está querendo mostrar. Então, é muito melhor vocês lerem esses textos base e saberem para qual lado andar do que não querer se influenciar com esse texto e acabar falando coisas nada a ver, né? Não se aprofundando no tema. Então, primeiro passo, sempre leiam toda a proposta, tá? Leiam todo o texto, prestem bem atenção em tudo. Se tiver imagens também são textos, então leiam com atenção, observem bem para saber sobre o que está falando. Número 2, o brainstorm. O brainstorm é a chuva de ideias. Essa chuva de ideias é como, por exemplo, vocês fazem assim, vocês podem fazer um balãozinho e escrever a palavra central que vai ser a proposta, tá? Então, peguem uma palavra-chave dessa proposta e comecem a escrever várias outras que lembrem essa palavra-chave que vocês selecionaram da proposta. E assim vocês vão fazer um belo monte das palavras que lembram isso e vocês podem catar elas para já ir pensando em como articulá-las, desculpa, gente, trancou a língua, no texto de vocês, certo? Etapa 3, o projeto de texto. O projeto de texto, gente, é vocês planejarem o que vocês vão escrever, para não chegar lá na folha de rascunho e começar a escrever e pensar assim, nossa, eu odiei minha redação, eu não quero mais fazer essa, e aí vocês vão apagar e não dá para apagar, ou se vocês estão escrevendo com caneta, não tem mesmo como apagar e vocês não vão ter espaço para escrever essa redação. Então, façam um projeto de texto pensando assim, qual vai ser a minha tese? Aí vocês vão pensar na tese, vão escrever. Como é que vai ser a minha introdução? E vocês vão fazer isso até chegar na conclusão. Então, é fazer o planejamento, é pensar na tese, pensar na introdução, pensar no desenvolvimento e os argumentos. Então, eu pensei que o meu problema é X, o que eu posso falar para defender esse meu ponto ou para ir totalmente contra, né? Tem que tomar uma posição. Então, pense nesses argumentos e pense numa conclusão. E esse vai ser o projeto de texto de vocês. E depois vocês vão ter que costurar. E isso vai ser muito mais fácil quando vocês se depararem com a escrita na folha de rascunho, certo? Então, na folha de rascunho primeiro. Nunca na folha oficial de cara, tá? Porque pode ser que vocês errem alguma coisa, que rasguem, caia água, enfim. A folha oficial tem que ser a última coisa, certo? Etapa 5. Depois que eu escrevi, eu vou ler isso que eu escrevi e ver se tá fazendo sentido. Ver se tá realmente assim, olha só, eu tenho o meu ponto de vista bem definido aqui, eu tenho uma tese, tenho um problema, olha só. Então, vocês vão fazer essa leitura para dar o check, certo?
Depois dessa leitura, vocês vão dar mais uma olhada, mas com um olhar mais crítico, para fazer uma revisão. E a revisão gramatical. Vejam se não está faltando nenhuma vírgula, se não está faltando nenhum acento, se o pontinho do i está lá em cima, se o hífen está no lugar certo, no meio da linha. E o último passo, então, é passar para a folha oficial, certo? Então, a última coisa que vocês vão fazer é passar para a folha oficial. Depois de ter lido, depois de ter certeza do que está acontecendo ali, vocês vão fazer isso, beleza, gente? Então, essas etapas são as que eu dou a dica para vocês seguirem, tá? Por fim, quase chegando ao fim, cuidem o zero, galerinha, cuidem o zero. Então, o que pode zerar uma prova de redação da URGS? Bom, primeiro, fuga ao tema. Cuidem para não ficar falando de assunto Y quando é assunto X. Tentem sempre se manter naquela linha de pensamento, né, que faz sentido. Por isso, leiam os textos base para terem noção do que está acontecendo ali, certo? Fiquem dentro do tema. Segundo motivo de zerar, né, segundo critério que pode zerar essa prova de redação, a fuga à tipologia textual. Ou seja, tá ali falando de um texto jornalístico, tá fazendo uma notícia. Bom, fugiu da tipologia. A gente tá falando de texto dissertativo argumentativo, não de texto jornalístico. A gente não tá falando de contos de fadas, a gente não tá falando de descrição de imóveis. Então, a gente tá falando de dissertação, discussão, defesa do ponto de vista, convencer o leitor, beleza? E o último motivo que pode zerar a redação é não atingir o número de linhas. Ou seja, fez 29 linhas de redação, bom, né? 30 o mínimo, zerou. Então, cuidem isso, certo? E lembrando, revisar sempre, revisem sempre essa redação, né? E toda a prova de vocês, sempre, nesses dias todos de vestibular, olhem, vejam com atenção se vocês marcaram certa opção, vejam se vocês não estão comendo nenhuma letra, assim, não tem tanta pressa, né? Vocês têm 4h30 para fazer essas duas provas, então há tempo para poder ler pelo menos uma vez a mais e ter certeza do que está sendo dito ali, ok? Então, gente, por fim agora, chegando a nossa etapa final, assim, quase, a avaliação. Então, por que é importante saber a avaliação? Para vocês poderem se preparar e manjar e entender o que vai ser cobrado de vocês. Então, gente, a redação da URGS ela é avaliada em 2 etapas. A primeira é estrutura e conteúdo. Não necessariamente precisa ser a primeira, certo? Porque depende do avaliador. Mas estrutura e conteúdo é um motivo. E o que é essa estrutura e conteúdo? Bom, essa estrutura e conteúdo é o domínio da tipologia, a organização do texto, o desenvolvimento do tema, a qualidade de conteúdo, a coesão e o investimento autoral. Então, vejam só. Tipologia, dissertação, organização do texto, projeto do texto, né? Façam aquele plano. Desenvolvimento do tema, argumentos. Qualidade de conteúdo, saiam do senso comum. Coesão e investimento autoral. Coesão, mantenham-se na linha, fiquem dentro do texto, usem os recursos coesivos. E investimento autoral, há alguém ali se colocando no texto. Então, falem, indiquem que são vocês, mostrem o ponto de vista de vocês. O avaliador não precisa concordar, ele tem que aceitar que há alguém ali que está discutindo, certo? Está pensando sobre. E o outro tipo é a expressão linguística. E o que vai entrar nessa expressão linguística? Bom, vai entrar as convenções ortográficas, semântica, pontuação, sintaxe e morfossintaxe. Então, muita atenção a novo acordo ortográfico, certo? Lembrem que quando estamos falando de ideia, estreia, qualquer palavra que termine em eia não vai acento mais. Então, lembrem de colocar o hífen no lugar certo. Lembrem de cuidar quando vai a crase. Não vai crase antes de substantivo masculino. Então, lembrem dessas dicas, tá? Para não
perder pontos aqui na expressão linguística, ok? Semântica, as palavras que vocês estão utilizando, recursos coesivos, né, frases ambíguas. Tentem sempre ser o mais claro e direto possível, sem usar metáforas também, porque as metáforas podem atrapalhar mais do que ajudar quando a gente está falando de um texto dissertativo argumentativo. Se a gente não sabe muito bem dominá-las, é melhor não usar, ok? Pontuação. Bom, vocês lembram dos recursos coesivos, certo? Sempre quando eu uso algum recurso coesivo, principalmente aqueles que têm mais de uma palavra, eu uso vírgula. Então, atenção à pontuação. Sintaxe. Como é que vocês estão organizando essas frases, né? Tem sujeito, predicado, predicativo, objeto. Então, observem isso. A redação de vocês vai ser avaliada nesses dois tipos, e que se chama analítica e holística, ok? Então, atenção, revisem sempre. E, galerinha, agora, nossa última parte mesmo. O que vocês não podem esquecer? Bom, vocês não podem esquecer que a redação deve ser escrita com caneta azul ou preta. Fundamental, certo, gente? Sério, sério, sério. Não vão amanhã com caneta vermelha, caneta verde, caneta rosa. Vocês só podem escrever a redação com caneta azul ou preta, beleza? Então, não esqueçam disso. Outra coisa que eu trouxe aqui um quadrinho para ilustrar melhor, bem grande, assim, para todo mundo ver. Linhas, em relação às linhas que vocês têm que escrever da redação. Bom, mínimo 30, máximo 50. Então, vocês têm pelo menos 30 linhas para vocês resolverem esse problema que vocês vão se deparar amanhã. O título, bom, é obrigatório. Não esqueçam do título. Atentem-se para que o título, ele não vai contar na contagem de linhas, tá? Então, se vocês escreverem 29 linhas e botar mais um título, isso não vai fazer vocês ficarem com 30 linhas, tá? O título, ele conta fora disso. Proposta de intervenção. Opcional. A avaliação. Bom, dois tipos que a gente viu agora há pouco. E o tema, ele é variado. E variado como, gente? Ele é sempre social? Ele é sempre subjetivo? O que acontece? Bom, o tema da URGS, ele não é parecido com o do Enem. Pode ser que aconteça ser um tema parecido com o do Enem, no sentido social? Sim, pode ser que aconteça, mas não é o que geralmente acontece. Então, o que geralmente acontece são temas subjetivos, temas que instiguem vocês a saírem assim da zona de conforto, que vocês vão ter que ser confrontados. O que é estilo? O que é ter estilo para você? Nossa, nunca pensei, o que é isso? Então, são perguntas que vão desacomodar, são perguntas que vocês vão ter que se colocar no texto. Então, o que espera-se? Um tema mais subjetivo, certo? Então, não fujam de vocês. Vocês vão ter que se colocar nesse texto, ok? Temas sociais, pode ser que apareça, mas como eu acredito que vocês se prepararam bem para o Enem, vocês vão saber muito. Então, gente, confiem muito no que vocês sabem, beleza? Então, aqui vamos nos ver mais um pouquinho. Como é que foi? Eu espero que não tenha ficado tão confuso assim para vocês. Aquela hora que desativou um pouco a câmera, né? Mas foi feito com muito carinho. Nós estamos aqui torcendo muito para vocês. Se inscrevam no canal, deem aquele like, querido, e comentem depois no vídeo como vocês foram na prova de redação. Eu vou estar assim acompanhando para saber os feedbacks de vocês, certo? Vamos combinar assim? Então, amanhã, depois que vocês fizerem a prova, coloquem lá o comentário como é que foi a experiência de vocês fazendo essa prova de redação, que eu também estou ansiosíssima para saber o tema, beleza? Então, gente, bom descanso, aproveitem esses dias, né, de uma forma boa, saudável, levem o seu lanchinho, beleza, gente? Então, um grande beijo, tá? Beijo e bom descanso, aproveitem. Tchau, boa prova.